Esta quarta-feira maravilhosa, 6 de dezembro, e nesta live de hoje eu vou te mostrar 10 dicas para combater má circulação, varizes e também as dores nas pernas. Então já imaginou se você pudesse resolver esses problemas na sua vida com simples mudanças nos seus hábitos? Então olha, se você tem algum problema cardíaco, trombose nas veias ou nas artérias, pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo vai te ajudar muito. Da mesma forma que, se você tem varizes, dores nas pernas, se você sente peso nas pernas, se quando você começa a andar as suas pernas doem ao ponto de você ter que parar para depois continuar, esse vídeo também é para você e você não perde por ficar aqui até o final, porque a gente vai entender melhor como melhorar a sua circulação. Antes da gente começar, pessoal, nosso conteúdo aqui é sempre muito direto, mas antes eu vou pedir para você deixar aí no chat e também nos comentários, você me contar de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu já vi que tem um pessoal animado aí no chat e eu quero saber de você também. De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora e me conta também se você tem algum problema de circulação. Então escreve no chat, escreve nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, primeiro ponto que nós temos que falar em relação à má circulação são os fatores de risco. Então não adianta você querer melhorar a sua circulação se você não quer controlar os fatores de risco. Então você tem que agir de modo a reduzir o impacto destes fatores na sua circulação. E quais são os fatores de risco? Primeiro ponto, pressão alta. Então, a pressão alta, ela é uma doença muito comum no mundo inteiro. Então, quanto mais idade a pessoa for adquirindo, quanto mais velha ela tiver, maiores são as chances dela apresentar pressão alta. Então, a hipertensão arterial, ela danifica os vasos sanguíneos e contribui para a redução do fluxo sanguíneo para as pernas, causando dessa forma a má circulação. Então não adianta você querer melhorar a sua circulação se a sua pressão está descontrolada. Me desculpe, mas eu tenho que ser sincero e franco com você. Então você precisa controlar a sua pressão. Segundo ponto, quais outros fatores também contribuem para a má circulação? Sedentarismo. Então não adianta você chegar para mim e falar: Dr. João, a minha circulação das pernas está horrível, eu estou com muitas varizes, com muitas dores. E aí eu te pergunto, você faz atividade física? Você caminha? Você faz algum exercício de fortalecimento muscular? Não faz. Então o que acontece? Quando você é uma pessoa sedentária, o músculo, a musculatura da sua perna, ela não é ativada com frequência. E o que acontece quando uma musculatura não é ativada? Ela enfraquece. E aí o enfraquecimento da musculatura acaba gerando uma dificuldade no impulsionamento do sangue de volta para o coração, gerando uma circulação deficiente. Então, pessoal, se você tem problema de circulação, principalmente nas pernas e nos pés, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer um fortalecimento muscular, você precisa caminhar, você precisa mexer os pés de um lado para o outro, para cima e para baixo, porque isso vai ajudar a melhorar a sua circulação, ok? Terceiro fator de risco, obesidade. Não adianta você querer melhorar a sua circulação se você não quer ter um peso saudável, se você não está se esforçando para manter um peso saudável. Porque o excesso de peso, ele coloca pressão adicional nos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo de sangue e causando os problemas circulatórios, como as varizes e também a insuficiência venosa. Então tem que se esforçar para manter um peso saudável. Não adianta você ter 1,60 m, 200 quilos e achar que a sua circulação vai melhorar, porque ela não vai melhorar. Então você tem que fazer o esforço para manter o seu peso saudável. Quarto fator de risco, tabagismo, a pessoa que fuma cigarro. Então fumar danifica os vasos sanguíneos e prejudica a circulação do seu corpo inteiro, ok? Então o tabaco, o tabagismo, ele contribui para a vasoconstrição, para reduzir o espaço por onde o sangue pode passar nas suas artérias e nas suas veias. Então ele contribui para a má circulação.
Então, as substâncias presentes no cigarro, elas estreitam os vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo de sangue e causando a má circulação. Quinto fator, pessoal, dieta inadequada. Uma dieta pobre em fibras, pobre em vitaminas, pobre em minerais, uma dieta pobre em líquidos, uma pessoa que não bebe água. Tudo isso prejudica a saúde dos vasos sanguíneos. A gente já falou aqui várias vezes a importância do potássio, a importância do magnésio, a importância da vitamina C para a saúde dos nossos vasos. E uma dieta inadequada, uma dieta rica em carboidratos refinados, em gorduras ruins, vão contribuir também para a formação de placas de aterosclerose, que são aquelas placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos que se acumulam nas suas artérias e obstruem o fluxo sanguíneo, gerando má circulação e aumentando o seu risco de eventos cardiovasculares graves, como derrame e o infarto. Ok, pessoal? Então a dieta é fundamental. A gente já falou aqui várias vezes dos alimentos bons para melhorar a circulação. As frutas, as folhas, as raízes, as bebidas. Nós já falamos sobre todos esses temas aqui no canal. Pessoal, pouca gente deixando o like aqui, eu não pedi o like, tá? Por que eu peço like? O Dr. João pede o like porque ele quer ganhar mais dinheiro, porque ele quer ficar mais famoso, porque ele quer que o canal cresça. Não, eu não peço like para isso. É óbvio que essas são consequências do seu like, mas eu peço o seu like porque quando você dá o like, você vai ajudar uma pessoa que você nem conhece a melhorar a circulação dela. Então pensa da seguinte forma, o meu like vai fazer com que uma pessoa que eu nem conheço tenha essas informações, aplique na vida dela e melhore a circulação. Então, em última análise, o seu like vai melhorar a circulação de uma pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Então, não resiste não fica fazendo jogo duro não e já larga o seu dedo no like, ok? Que não tem perigo nenhum, não vai ter vírus no computador, não tem nenhum problema não. Deixa o dedo no like pra gente ajudar uma outra pessoa a se informar sobre a má circulação. E um outro fator, pessoal, aqui, no caso, são o último fator que eu trouxe para vocês, que são as doenças crônicas. Doença vascular periférica, doença autoimune, diabetes, tudo isso também contribui para danificar os vasos sanguíneos, gerando a má circulação. Então, pessoal, se você tem má circulação, resumindo, você tem que parar de fumar, fazer atividade física, se alimentar bem, controlar pressão alta, controlar diabetes e também manter um peso saudável. Essa aqui é a receita para melhorar a sua circulação. E agora eu vou te dar mais 10 dicas de como melhorar a sua circulação e você vai ver que algumas até conversam com o que a gente acabou de falar aqui. A 10ª dica é fazer atividade física, porque isso vai promover a circulação sanguínea, vai estimular o bom funcionamento do sistema circulatório, vai te ajudar a manter um peso saudável, a queimar calorias extras e também vai melhorar o seu humor, vai ajudar a controlar a sua pressão alta, vai ajudar a controlar o seu diabetes, o seu colesterol alto e todos os fatores que contribuem para a má circulação. Então, a 10ª dica é você fazer atividade física. Doutor, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não consigo fazer atividade física. Vamos lá, quer ver uma forma simples de introduzir atividade física na sua vida? Em vez de pegar o elevador, vai de escada. Você mora em prédio, você trabalha em prédio? Em vez de ficar lá esperando o elevador, vai de escada. Eu vejo aqui, eu malho aqui perto da minha casa. É um andar, 2 lances de escada e as pessoas sobem de elevador, pessoal. Eu fico abismado. As pessoas estão indo para a academia fazer atividade física. E em vez de subir um lance de escada, elas vão de elevador. Isso para mim não tem cabimento. Na época da faculdade, eu até conto isso aqui no meu livro, no Código da Longevidade, como os elevadores lá do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o hospital da Faculdade de Medicina da UFRJ, estava sempre quebrado, a fila do corredor do elevador dava volta e ficava todo mundo lá. E o pessoal se atrasava para a aula,
e chegava, professor, tava fila do elevador. Eu nunca cheguei atrasado para aula, sabe por quê? Porque mesmo que a aula fosse no último andar, no 12º andar, eu ia de escada. Primeiro porque eu não queria ficar esperando. E segundo, que eu aproveitava aquele momento para fazer atividade física, em vez de ficar mofando na fila lá. Então isso aqui é uma das dicas para você introduzir a atividade física na sua vida. Ah, doutor, eu não tenho escada, não tenho elevador, não tem nada. Sabe o que você faz? Quando você chegar no seu trabalho, quando você chegar em algum local, seja de carro, seja de ônibus, você desce um pouco antes do seu destino final para você caminhar esse último trecho do trajeto. Então, se você pegou um ônibus, pegou o metrô, desce um ponto antes, vai andando. Chegou em casa, desce um ponto antes, vai andando. Ah, é perto? Vai andando, pessoal. Essas são as formas de você introduzir a atividade física na sua vida sem precisar de academia, sem precisar contratar personal trainer. Então, o importante é você ter a sequência e a frequência, o hábito da atividade física. O nono ponto, nona dica, é para você fazer alongamento. Porque o alongamento, ele alivia a tensão muscular e também melhora o fluxo sanguíneo. Então, pela manhã ali, isso é uma coisa que eu fico devendo, eu deveria me alongar, eu não me alongo, eu deveria me alongar, e eu tô aqui falando pra você que eu tô cometendo esse erro, mas eu tô dizendo pra você não cometer o mesmo erro que eu. Então, quando você acordar, ou antes de você dormir, dá uma alongada. Quem não sabe alongar aqui, pessoal, bota o braço pra cá, um braço pra cá, o braço aqui atrás, puxa a pontinha do pé, puxa a pontinha do outro pé, pega o pé aqui, ó, bota aqui atrás, ó, puxa aqui por trás o pé. Todo mundo sabe alongar, se não souber, só botar no YouTube aí, alongamento para as pernas. Vai aparecer 1 milhão de vídeos para você utilizar como referência. Então não tem desculpa também, que não sabe alongar, que não tem essa desculpa, pessoal. Só botar no YouTube aí que você vai aprender. 8ª dica, a elevação das pernas acima do nível do coração. Então, se você estiver ali deitadinho, bota as perninhas lá para cima, né? Fica ali um tempinho, porque isso vai facilitar o retorno do sangue das pernas para o coração. E isso também vai reduzir o edema, vai reduzir o acúmulo de líquido nas pernas. Por que você acha que quando você está em pé no final do dia, as suas pernas ficam inchadas, os seus pés ficam inchados, mas aí você vai deitar e acorda com o pé lisinho, sem nenhum edema, sem nenhum inchaço? Por quê? Quando você levantou as pernas, aquele líquido, por conta da ação da gravidade, ele se redistribuiu, seu rim filtrou seu sangue, tirou o excesso de líquido e expeliu pela urina. É por isso que os seus pés vão dormir inchados e acordam sem inchaço. Então, se você fizer isso mais vezes ao longo do dia, isso aí vai contribuir para melhorar a sua circulação. 7ª dica, pessoal, não ficar sentado ou em pé por longos períodos. Então, se você trabalha no escritório, se você trabalha sentado, vai lá, de tempos em tempos, vai dar uma volta ali na copa, vai pegar um café, vai dar um rolezinho, né? Não fica sentado e nem fica muito em pé por tanto tempo, porque isso vai dificultar a sua circulação. Então tenha pausas regulares para se movimentar, para esticar as pernas e também para sentar, caso o seu trabalho seja feito em pé, beleza? 6ª dica, manter um peso saudável, pessoal. Reduza a carga, a sobrecarga sobre as suas pernas. Por que as suas pernas não conseguem bombear o sangue? Por que as veias das suas pernas estão para fora, estão à mostra, salientes? Por que você tem varizes? Porque suas pernas estão sobrecarregadas com um peso muito acima do peso que elas estão programadas, que elas estão prontas para receber, para aguentar. Então, é uma perna que não faz atividade física, ou seja, é uma musculatura que não está fortalecida, é uma musculatura fraca que tem que carregar um peso muito grande. Então, é a receita certa para dar errado. Então, você precisa se esforçar para manter um peso saudável, ok? Não adianta você querer melhorar a sua circulação, mas você não querer perder peso se você estiver acima do peso. Simples assim, pessoal. Não tem mistério. Hoje eu tô meio assim, né? Tô meio nervoso. Não nervoso, mas tô mais ativo, digamos assim, mais energizado. Mas é porque esse é um tema que eu preciso te mostrar o que você tem que fazer.
né? Então não adianta você querer melhorar a sua circulação e querer ficar parado, não querer fazer nada, não querer se esforçar para isso, ou só querer ficar reclamando, comentando que a circulação tá ruim, que a perna dói. Pessoal, comentar aqui não vai adiantar, né? Você tem que se ajudar, você tem que se esforçar para melhorar esse problema. E não sou eu que vou melhorar para você, não. Não vai ser o doutor fulano, nem a doutora ciclana. Não. Só quem pode melhorar isso para você é você mesmo. Então tudo depende da sua força de vontade. A quinta dica, pessoal, outra coisa que a gente sempre fala aqui é hidratação adequada. Isso vai manter a fluidez do seu sangue vai ficar menos viscoso. Então isso também é fundamental para melhorar a circulação. Olha, pessoal, eu tenho sempre uma garrafa d'água ao alcance das minhas mãos. Eu bebo 3 litros de água por dia. Sabe quantos litros de água você deveria beber? Isso vai depender do seu peso, vai depender da sua idade, vai depender da presença ou não de alguma doença, porém, em tese, para a maior parte das pessoas, para uma pessoa que não tem doença renal crônica grave, ou para uma pessoa que não tenha insuficiência cardíaca congestiva grave, a conta que tem que se fazer é de 30 ml por quilo de peso. Então, se você tem 50 quilos, você deve beber cerca de 1,5 litro. Se você tem 70 quilos, 2 litros e 100. Se você tem 100 quilos, você tem que beber 3 litros, ok? E de preferência, pessoal, água. Não é suco de caixinha, não é refrigerante, não é guaraná natural, não é água, ok? Doutor, posso tomar um chazinho? Pode. Doutor, posso colocar um limãozinho na água? Deve, beleza? Mas água é a preferência, ok? Quarta dica, alimentação saudável. Pessoal, quantos vídeos nós já colocamos aqui sobre as melhores raízes para a circulação, as melhores ervas para a circulação, as melhores frutas para a circulação? Quantas vezes, quantos vídeos nós já fizemos aqui sobre os melhores alimentos para a sua circulação? Então, pessoal, frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras serão fundamentais para melhorar a sua circulação. Então, quer ver? Rúcula é muito bom, espinafre é muito bom, beterraba é excelente, gengibre é excelente, o cravo da Índia também é excelente, o própolis também pode ajudar na sua circulação, a cúrcuma vai ajudar muito na sua circulação. Então, tem que aumentar o consumo desses alimentos e reduzir o consumo de açúcar, grãos refinados. Então, você não pode consumir muito pão, muito macarrão, não pode consumir doce, né? Bolo, donut, essas coisas vão ser prejudiciais para a sua circulação. A bebida alcoólica vai ser prejudicial para a sua circulação. Gorduras ruins, fritura, tudo isso vai ser prejudicial para a sua circulação. O que mais que é bom para a circulação? Produtos ricos em ômega 3, né? Alguns peixes como a sardinha, a linhaça, a chia, tudo isso vai ajudar na sua circulação, vai reduzir o seu risco, vai ajudar a controlar a pressão alta, vai ajudar a controlar a diabetes, vai reduzir o colesterol. Quer ver mais uma aqui? Azeite de oliva extra virgem. Excelente opção também. Então, se você for aqui, eu vou deixar no final do vídeo as sugestões de vídeos com alimentos bons para a circulação. Você vai assistir, você vai colocar na sua rotina esses alimentos e a sua circulação vai melhorar. Terceira dica, pessoal, não fuma. Fumar danifica os vasos sanguíneos, ok? Então, se você quer melhorar a sua circulação, não fuma. Provavelmente foi o cigarro que causou a sua má circulação. Então, você vai continuar em contato com aquilo que causou o problema. Como que você vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Quem é que fuma aí? Quem é que fuma aqui que está me assistindo? Escreve aí, quero saber quem é que fuma, quem é que não fuma. Quero saber se o pessoal tá pitando ou não. Segunda dica, pessoal, utilizar roupas confortáveis. Então, evita usar roupas apertadas que possam restringir a circulação das suas pernas. Então, use sempre roupas soltas e também roupas confortáveis. E a primeira dica, tá? Que eu já vou falar, mas antes, pessoal, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhar saúde é um ato de amor. Temos aqui mais de 100 pessoas na live, então eu quero que todo mundo aqui compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, para a gente fazer com que essa pessoa também tenha efeitos benéficos na circulação dela. Então, em vez de compartilhar
derrota, tragédia, fofoca, energia ruim, notícia falsa. Em vez de falar mal do outro, utilize a sua energia para para uma boa ação, para algo positivo, e não para disseminar o ódio. Dissemine o amor, compartilhe saúde, compartilhe o amor, compartilhe esse vídeo que você vai ajudar uma outra pessoa. E a primeira dica, pessoal, é fazer a massagem. Ah, doutor, tem que ser eu fazendo a massagem? Não pode ser o meu marido? Não, claro que pode ser o maridão, óbvio. Deve ser o maridão, claro. Ou então a esposona, lógico. Claro, não precisa ser você se fazendo a massagem. Não. Ah, doutor, posso ir na drenagem linfática? Posso fazer na massagista aqui da minha rua? Deve. Faça a massagem, porque isso vai estimular o fluxo sanguíneo e também vai aliviar o desconforto da má circulação e pode ajudar aí a dar uma esquentada, uma apimentada na sua relação com a pessoa que você ama. Pessoal, fundamental aqui é você não deixar de procurar atendimento para investigar a causa dessa má circulação. Mas, já te adianto, se você tiver pressão alta, se você estiver acima do peso, se você tiver diabetes, se você fumar, se você tiver colesterol alto, provavelmente essas são as causas da sua má circulação, ok? Mas o tratamento da má circulação, como eu falei aqui, ele é um tratamento multifatorial, onde você precisa controlar os fatores de risco. Então você precisa manter o peso saudável, controlar pressão, diabetes, colesterol. Então não adianta você achar que, não, vou tomar um chá, ou vou tomar esse suco aqui, ou vou comer beterraba todo dia e a minha circulação vai resolver. Não vai resolver. Você precisa manter peso saudável, fazer atividade física, comer bem, controlar fatores de risco. E eu te ensino como fazer isso tudo sem precisar de exame, sem precisar de remédio, sem precisar de médico, no meu livro, O Código da Longevidade, 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos. Não é um livro especificamente voltado para a circulação, porém, as recomendações que estão lá também se aplicam para casos de problemas de circulação. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E eu tenho tanta certeza que você vai gostar que eu te dou a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você ler o livro e não gostar, você terá o seu dinheiro reembolsado, sem perguntas, sem burocracia, ok? Então eu tenho tanta convicção de que o meu livro vai ser útil e que vai transformar a sua vida para melhor, que você não tem nenhum risco ao adquiri-lo. É um livro digital, tá, pessoal? Não é em formato físico, beleza? Avisando aí pra vocês. Então clica aí agora, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e vamos para o nosso chat aqui hoje. Vamos ver quem vai receber um abraço, quem vai receber um beijo aqui hoje no chat, hein? Um abraço para Cássia Maria Galvão, muito obrigado, Cássia, que estava aqui desde antes da live começar, assim como a Nilza Benício e também como a Esmeralda Oliveira, aqui ó. Esmeralda, bom dia, sou de Fortaleza, já fiz inscrição no canal. E você? Já fez a inscrição no canal ou continua me assistindo várias vezes sem fazer inscrição? Não tem problema, o importante é que você está assistindo. Mas pensa um pouquinho, vem pra cá, vem fazer parte da família do canal Dr. João, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que aqui é só informação de primeira. E olha, também ativa o sino das notificações para você ficar sempre, sendo sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Ó, vou até pular aqui, que a Maria Auxiliadora falou aqui, ó, que comprou o livro e amou. Mudança de mente. Pessoal, se mais alguém leu o livro aqui também, deixa aí nos comentários, deixa aí no chat o seu testemunho, se você gostou ou se você não gostou, porque para mim é importante saber o seu feedback também. Eu quero saber se você gostou ou não do livro. Então escreve aí, beleza? Vamos lá! Um abraço para Ivone Gomes de Brasília, que estava aqui com a gente ontem também. Para Orinilda Portela, que está animada, ó. Bom dia! Com vários ais, maravilha, Orinilda! Um abraço para a Loiraci Silveira, está sempre aqui com a gente também, assim como a Cleudete Ferreira, de Araçatuba. Um abraço também para Elisete Barbosa, que falou que tem varizes e dói muito quando trabalha em pé. Então, Elisete, como eu falei, fica um pouquinho sentada, depois levanta, dá uma volta, dá um rolé, vai pegar um cafezinho na copa sem açúcar, né? Vai dar uma volta na rua, tomar uma água. Então se movimenta, mulher, não pode ficar muito tempo parada não. Um abraço para Eunice Maria, de Campo Formoso, Bahia, que deu bom dia para todo mundo aqui, ó. Eunice tá animada hoje.
Um abraço também para o meu amigo Felipe Alves da Silva, o Felipe Surdo, lá de Fortaleza, porém natural aqui do Rio de Janeiro, o meu grande amigo Felipe Surdo, que compartilha esse vídeo com todo mundo. Ninguém mais deve aguentar o Felipe Surdo compartilhando os vídeos do canal Dr. João. O pessoal deve até bloquear ele no WhatsApp, porque ele compartilha tanto que o pessoal deve estar de saco cheio. Faça como o Felipe. Felipe está compartilhando saúde, Felipe está compartilhando amor, e eu tenho certeza que isso retorna para a vida dele em forma de boas energias. Um abraço para Cida Barbosa Barreto, que está sempre aqui com a gente também, que tem má circulação, cansaço nas pernas, pressão alta, colesterol alto, tá falando que sabe que eu vou ajudá-la. Cida, a minha função aqui é te mostrar o que precisa ser feito. Agora, só quem pode fazer é você. Eu não posso caminhar por você, eu não posso me alimentar por você, eu não posso perder peso por você. Eu falava exatamente isso para minha mãe quando ela estava doente. Ela tinha que fazer a parte dela. Eu falava, mãe, eu não posso controlar a sua ansiedade por você. Eu não posso tomar o seu remédio por você, eu não posso fazer o exame por você. Se eu pudesse, eu faria, mas eu não posso. Então, o dono das chaves, a responsabilidade é toda sua, que está me assistindo. Eu aqui, a minha responsabilidade acaba quando eu passo a informação. O resto é contigo, beleza? Um abraço para Maria do Carmo Manzoli, para a Nadir Costa de Almenara, Minas, e também para Selma Rodrigues, para Eliane Dias aqui do Rio de Janeiro. Eliane é o nome da minha mãe, hein? Um beijo, Eliane. Um abraço também para Lindamar Silva. Muito obrigado, Lindamar. Um grande beijo para a senhora. Aí, ó, a Aurinilda falando que já deu like, já compartilhou. Você também tem que dar o like e compartilhar. Um abraço para Sandra Rosa. Valeu, Sandra. Muito obrigado, Sandra. Aí, a Ivone Gomes falando que o doutor sempre se preocupando com a saúde de todos. Ivone, sou médico, minha função é me preocupar com a saúde de todos. E aí, por que eu fico aqui no YouTube? Porque aqui no YouTube, em vez de atender 10 pessoas por dia, aqui no YouTube eu atendo 100 mil, 200 mil pessoas por dia. Então, isso aqui é muito legal mesmo, porque a gente leva saúde no atacado, né? A gente resolve a vida de um monte de gente ao mesmo tempo. Um abraço para a Maria Barbosa, que está falando que a circulação é péssima, que toma medicação e não adianta, tá muito calor, não aguenta usar a meia elástica. Maria Barbosa, mudança do estilo de vida para a senhora. Isso aí vai ajudar, tá bom? Um abraço para Maria Trevisan de Guarulhos, que está sempre aqui com a gente. Eunice Maria, já falei. Cleodete Nunes, bom dia, Cleodete, um abraço. A Sandra Rosa, aqui de São João de Meriti, falando que está viciada nas lives. Legal, Sandra, que bom que você está gostando, hein? A Cida falando que faz caminhada diariamente, muito bom. Eunice falando que toma água, muito bom. Salete Maria, bom dia. A Aurinilda falando, ó, caminho todas as manhãs, mas não faço alongamento. Meu problema é massas. E ó, tá gostando muito do macarrão, do nhoquezinho. Feri minha perna, dificuldade de cicatrização, como frutas, legumes, folhas verdes e semente. Será, Aurinilda, que a senhora não tá com diabetes? Por conta dessa dificuldade de cicatrização? É uma possibilidade. Então fala com o teu médico, vê lá os exames, como é que estão as coisas, tá bom? Um abraço para Dilma Oliveira. A Ivone pedindo para falar sobre fibromialgia. Eu vou falar sobre fibromialgia. Ivone, obrigado aí pela dica, tá? A Sandra falou que parou de fumar há 10 anos. Nilza falando que não fuma. Salete Maria falando que também não fuma. Jane Araújo, tu falou não fumar, não pitar, mas não falou sobre pitar. Então, pitar outras coisas que não o cigarro também não é a melhor opção, né? Existem outras formas de consumir essa medicação que a senhora falou. Eu não vou falar aqui porque senão o vídeo vai cair, vai derrubar o vídeo e eu não quero que o meu vídeo derrube, tá bom? O Felipe aqui falando que fumou uma vez na vida e não gostou. Que isso, Felipe? Fumou, cara? Tô aprontando essa vida, hein, Felipe? Caraca, não sabia disso não. Agora fiquei surpreso. Vamos ver. Bom dia para Ana Lúcia. Bom dia. O principal item para melhorar a alimentação é um ótimo salário para ir à feira orgânica e ao mercado. Ok, realmente, Ana Lúcia, o orgânico é melhor, né? Mas a gente sabe que o orgânico não dá para consumir sempre porque realmente é muito caro. Então, o ideal é você fazer aquilo que é possível com as condições que você tem. Então, assim, pô, será que é melhor você deixar de comprar um biscoito, deixar de comprar um refrigerante para poder investir num alimento mais saudável? Para mim, vale a pena. Ou então você deixar de comprar uma farinha de trigo para fazer salgado, ou então deixar de comer aquela pizza no fim de semana para fazer um investimento na sua alimentação, eu acho que vale a pena. Um abraço para a Márcia de Paula, de São Gonçalo. Minha família toda é de São Gonçalo, hein, Márcia? Um abraço para a senhora. Um abraço para Maria. A Maria Auxiliadora já falou que leu o livro. Um abraço para Cecília Gomes.
Neida Santana, bom dia, doutor João. Tenho circulação, já fiz 4 cirurgias. É genético da minha mãe, moro na Bahia, Valentim, Boa Nova, interior. Neida, um abraço, Neida. Um beijo pra senhora. Assim como pra Lúcia Maria de Abreu e Lima. Para Isabel, Ana Bueno de Ji, Paraná. Para Helena Paiva, que tá com o pé inchado faz 8 dias. Helena, o que tá acontecendo com esse pé? Tem que investigar, hein? Tem que investigar. Orinilda, como faço para comprar esse livro? Orinilda, é o primeiro link da descrição, tá bom? Ou o link fixado nos comentários, beleza? Um abraço para Lúcia Maria, para Rosângela Barbosa de Manaus, para Andréia Lima, também de Manaus, para Madalena Inácio, que está sempre aqui com a gente, para o Ivan Pereira, para Lena Barbosa, da Baixada Santista, que fumava, mas parou. Um abraço também para Jaqueline Garcia, que é o primeiro dia dela por aqui. Jaqueline, um beijo, seja bem-vinda. Tenho certeza que você vai gostar muito das informações que a gente passa aqui. Assim como a Salete, que é a primeira vez que acompanha a minha live. Valeu, Salete, seja bem-vinda também. Todo dia tem live de manhã, hein? Não pode perder. Um abraço também para Esmeralda Oliveira, que eu já falei, que assiste todos os dias. Um beijo, Esmeralda. E para Ângela Vieira, bom dia, como faço para uma boa circulação, artrose e artrite, limpeza das artérias, Campos do Goitacazes? Ângela, assiste esse vídeo e assiste os vídeos que vão ser recomendados logo após o final desse aqui, que eu vou deixar 2 vídeos muito legais para vocês assistirem, tá bom? Um abraço para Arsênio Luersen também, isso aí, saúde é o que interessa, sem fofoca. Um abraço também para Isabel Ana Bueno e também para a Tânia Lanes. Pessoal, olha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Um abraço aí para o Elcio Mineiro e assim, continue aqui no nosso canal, não vá embora, porque eu separei 2 vídeos fundamentais para você que quer melhorar a sua circulação. Esse aqui, sobre frutas que vão ajudar a abrir as suas artérias, e esse aqui, sobre uma bebida que também vai causar este mesmo efeito, tá bom? Um grande beijo para você e para sua família, muito obrigado e amanhã estarei de volta. Tchau, pessoal!